O primeiro item desta lista é o chow-chow. O problema do chow-chow com crianças é um erro de comunicação em dois níveis. O primeiro é físico, a morfologia ocular. Com olhos fundos e dobras de pele, ele tem um ponto cego maciço massivo. Uma criança que aparece de lado não é vista, ela surge do nada, disparando a resposta de susto. Mas o que torna o chow-chow realmente perigoso é o que vem depois, a ausência de sinais de advertência. Na biologia canina, a maioria das raças usa uma escala de agressão. Rosnar, mostrar os dentes, fixar o olhar. O chow-chow pula degraus. Devido à sua seleção genética para a guarda independente, ele suprime esses sinais. Para um adulto, já é difícil ler sua face estática. Para uma criança, é impossível. O acidente não acontece porque o cão é traieiro, mas porque ele é um animal que guarda seu desconforto em silêncio, até que a única resposta restante seja o ataque. Aparência inofensiva, biologicamente imprevisível. O próximo item da lista é o Pitbull, e aqui a conversa muda de tom. O erro comum é tentar entender essa raça através da braveza. Esqueça isso. Biologicamente, o que o Pitbull possui é drive, um motor interno que nunca desliga, calibrado por décadas para o confronto. O perigo real para crianças atende pelo nome de Predatory Drift. Imagine que o cão tem um interruptor na cabeça. De um lado está o modo família, do outro o modo alvo. O problema é que o gatilho que vira esse interruptor é exatamente o comportamento de uma criança: correr, dar gritos agudos ou cair de forma desajeitada. Para o sistema nervoso do Pitbull, esses não são sinais de brincadeira, são sinais de uma presa em fuga. Quando esse interruptor vira, o cão não está mais com raiva do seu filho. Ele simplesmente entrou em modo de execução. Soma-se a isso o seu limiar de estimulação. Ele aguenta muito desaforo, muita gritaria, muita brincadeira bruta, mas vai acumulando. Quando o limite é atingido, a resposta não vem em partes, ela vem inteira. E uma vez que o ataque começa, a genética de combate entra em cena, tornando quase impossível interromper o processo. O software de ataque dele simplesmente não aceita o botão de cancelar. Foco inabalável. Gatilho biológico. Se o Pitbull é o gatilho, o presa canário é a física pura. Criado para dominar gado bravo, sua biomecânica de ancoragem foi projetada para imobilizar animais de meia tonelada. Estamos falando de uma pressão que ultrapassa os 500 psi. Mas o perigo real com crianças é a inércia biológica. Quando um animal de 60 quilos decide entrar em movimento de ataque, ele se torna uma massa imparável. Mesmo que o dono intervenha no primeiro segundo, a discrepância de peso e a força do impacto inicial são devastadoras para a estrutura frágil de uma criança. Não é uma briga, é uma colisão de escalas incompatíveis. Potência de esmagamento. Inércia imparável. Akita Inu. O perigo do vácuo de sinais. O perigo do Akita Inu não está no que ele faz, mas no que ele omite. A maioria das raças avisa, rosna, eriça o pelo, mostra os dentes. O Akita foi selecionado para caça silenciosa de grandes presas, como ursos. Anunciar o ataque seria fatal para ele na natureza. O resultado é a face de pedra. O Akita não desperdiça energia avisando. Pais que esperam um rosnado como sinal de que a criança deve se afastar estão monitorando a variável errada. No Akita, a ausência de sinal não é sinal de paz. É a assinatura de um predador de elite, que ataca antes de qualquer aviso. Crianças que não leem microexpressões faciais são as vítimas perfeitas desse vácuo de comunicação. Silêncio seletivo. Ataque sem rastro. O próximo é o Rottweiler, e este traz um perigo diferente: o excesso de inteligência combinado com a guarda de recurso. Ele não é apenas um guarda, ele é um juiz. Ele mapeia a hierarquia da casa e define o que é dele: o sofá, o brinquedo ou até o espaço ao redor do dono. O risco com crianças acontece no momento da correção. O Rottweiler não ataca por ódio. Ele decide que a criança violou uma regra de território e aplica uma sentença hierárquica. O problema é que o juiz tem uma mandíbula de 328 psi.
O que para o cão foi apenas um corretivo educacional, para a biologia de uma criança é um trauma de nível cirúrgico. Sentença imediata. Correção devastadora. Chegamos ao caso mais extremo da biologia canina, o fila brasileiro. Ele é o único cão do mundo com a ojeriza escrita no seu padrão genético oficial. Não é falta de treino, é uma rejeição química e instintiva a qualquer um que não pertença ao núcleo primário. O perigo aqui atende pelo nome de risco do visitante. O fila pode ser o dão mais doce do mundo com o filho do dono, mas para ele, o amigo do seu filho é um invasor. O primo que aparece no final de semana é um estranho. A genética de instinto guardian do fila não faz distinção entre uma criança estranha e um invasor adulto. Ele foi projetado para não aceitar aproximações. E uma vez ativado, seu porte de molosso de 60 quilos não oferece segunda chance. Fidelidade extrema. Rejeição genética. Genética ou criação? O que realmente dita o perigo? Quem discordar do vídeo, explica o porquê aqui embaixo. E se você se impressionou com o que a biologia faz com o comportamento, precisa ver o estrago que a força bruta dessas mandíbulas pode causar no detalhe. Eu preparei um ranking com as mordidas mais fortes do mundo para você entender esse poder real. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. E a gente se vê lá.